Esse caso voltado para a estética, em que consiste essa situação? Nós atendemos, como foi dito aqui, pacientes internacionais e pacientes do Brasil também, que vêm de outros estados, às vezes, e vêm com data marcada e passagem já compra para o retorno, né? E as pessoas hoje querem assim. Antigamente, eu digo antigamente, na época que, aí nos idos de 90, 2000, até 2010, mais ou menos, antes um pouco, para se fazer uma reabilitação, a gente levava um ano, sabe? Era uma coisa muito demorada. E hoje, as pessoas estão querendo fazer os mesmos casos em 4, 5, 10 dias. É uma coisa louca. E estamos fazendo, estamos fazendo. Então, essa moça aqui, ela veio de uma cidade lá do sul, para Goiânia, e ela chegou já meio tarde, chegou por volta de 10h30 da manhã, aí foi fazer escaneamento, exame clínico e tal, apesar de já ter tido feito, o pessoal já tinha feito uma consulta online antes com ela, mas aí foi escanear, foi fazer as fotografias e tudo mais, e o dentista que a atendeu começou já um pouco tarde a fazer os preparos. Então, ele começou preparando todos os dentes da sua maxila. Ela já tinha um trabalho, tá, de laminados cerâmicos, aí foi feito remoção a laser e tal, então todo esse processo. Aí o profissional entrou fazendo a readequação dos preparos, né? Foi repreparando, e enquanto isso ia acontecendo, já tinha sido feito o projeto e já estava finalizando, já tinha, nesse momento já tinha os modelos impressos também, com a matriz de silicone para fazer o test drive, o mockup, tá? Então, como era um caso subtrativo, a queixa dela é que os dentes, as facetas que ela tinha estavam muito volumosas, entendeu? Ela queria reduzir, não é possível fazer um mockup, concorda? O mockup só é possível de forma aditiva, quando o caso pede acréscimo, aí a gente leva e tudo bem. Quando tem que fazer a subtração, não é possível. Tem que remover aquilo que o paciente já tem. Às vezes, dentes mal posicionados, né? Um dente com a distal vestibularizada, se um canino vestibularizado. O dentista, no formulário, autoriza a desgastar o modelo. Aí o técnico, né, no software, ela vai lá, usa nas ferramentas, desgasta o modelo para reconformar o arco, alinhar e nivelar os dentes. Então, o dentista tem que entender que nessas situações que ele autorizou desgastar o modelo, não dá para ele levar esse mockup em boca, tá? Essa matriz em boca carregada com bisacrílico para fazer um teste. Porque se fizer isso, os dentes que foram recontornados no software e não foram agora em boca, eles vão, os dentes em boca vão projetar, a matriz vão deformar. Então, isso acontece muito, a gente está sempre orientando, mas acontece. Aí a pessoa fala, nossa, o mockup ficou volumoso de um lado, mas a matriz não assentou completamente. Então, tem que ter esse entendimento, tá? Então, nesse caso aqui, foi removida as peças, a paciente já estava decidida a fazer o trabalho, e quando escaneou com fios retratores, né, afastamento por duplo fio retrator, é um processo todo que, quando feito bem, de forma bem feita, demanda tempo, tá? Então já terminaram, era por volta ali das 8h30, 9 horas da noite. Ela estava exausta e o seu esposo a esperava no hotel. Aí, da forma que veio o projeto, que havia passado a informação para o laboratório, reduza um pouco de volume e reduza 0,7 milímetros no comprimento desses dentes. O laboratório fez, levou-se isso em boca. Ela, no primeiro momento, gostou. Ah, legal, tá, e já cansada. E aí o profissional também entrou na vibe dela e falou, não, tá legal, amanhã volta para a gente definir. E deu ok para o laboratório. E nisso aí, pessoal, a hora que ela chegou no hotel, o marido dela olhou para ela e falou, uai, que você... Nós saímos lá do sul, viemos para cá, e aí isso aí, não vejo, não vi muita diferença. A mulher ficou doida, ela ficou doida. Aí ela ligou na clínica e conseguiram falar com o gestor e tudo, e no outro dia cedo ela amanheceu lá, na porta da clínica. E aí pediu que remodelasse esses dentes. E o dentista, que é um super dentista, super habilidoso, foi meu aluno, são pupilos que estão aqui hoje com a gente na clínica, mas ele devido à pressão, eles pediram para me buscar. Então, assim, nessas situações, eles me buscam, sabe? Aí me joga de paraquedas dentro do consultório e fala, e aí, o que você acha? Bom, aí eu entrei no consultório
examinei, e quando eu entro no consultório, gente, os sentidos já ficam todos aguçados. Você ali, é o que eu falei, você tem que ser um investigador. Você já entra antenado com o comportamento da paciente. O dentista tem que ser tudo, né? Psicólogo, padeiro, tem que ser tudo. Aí eu já comecei a questionar e tal, e conversando, ela foi expondo e tudo, angustiada ali, fechada, e eu fui tirando o sorrisinho dela, conquistando a sua confiança, conversando, e eu já havia entendido. Então, olha só, com base, com o conhecimento, tá? O conhecimento me deu a fundamentação para poder identificar o problema. A identificação veio a partir da minha investigação, da minha percepção. Como eu falei, já entrei ligado, mas eu tenho que ter o conhecimento, senão não adianta. Você simplesmente entrar tudo ligado, antenado e não ter conhecimento, o que você vai fazer? Você vai lá só para bater papo? Não faz sentido, né? Então aí eu olhei e tal, entendi que os dentes estavam grandes, entendi o que ela queria, tá? Ela já havia sorrido para mim, eu entendi, fui entendendo. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou mexer de um lado, já tinha conquistado a sua confiança, eu vou mexer de um lado e eu vou deixar exatamente do jeito que você quer. A hora que eu alcançar isso, aí a gente replica para o outro lado. E é interessante você ver a diferença. Tudo bem? Tudo bem. E aí, pessoal, nesse momento, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter a base, o conhecimento de morfologia, tá? De escultura. Eu tenho que ter mãos também para saber qual instrumento utilizar e ter a coragem para tomar a decisão. Falar, eu vou entrar com pontas diamantada, caneta de alta rotação, eu vou entrar com disco, soflex, seja o que for. Tá? Não interessa a arma, mas você sabe o que você vai fazer e onde você tem que chegar. Isso é que faz a diferença no jogo, pessoal. Então, às vezes, o pessoal vê, os meninos aqui do marketing postam eu fazendo uns provisórios, né, a mão livre ali e tal, marcada toda, não sei o que e tal. Eu tenho isso documentado, de vez em quando eles usam isso. E aí, os comentários, que absurdo, tal, isso aí, hoje a gente faz tudo no digital. Eu também faço no digital, eu tenho um laboratório, eu faço no digital, mas tem um detalhe, a hora que o paciente se leva em boca e o paciente não fica satisfeito, e você também olha e fala, alguma coisa não está bem, não está harmônico, e você não está preparado para transformar aquilo, para customizar aquele ensaio que foi feito, aí você se vê em apuros, concorda? Tá? Então, nós temos que nos preparar na base morfologia, biologia, fisiologia, tá? A biomecânica, nós temos que conhecer tudo para poder tomar a decisão. Olha, vou desgastar um lado, aí eu comecei, tá? Eu comecei a avaliar, então eu parto do todo, do ambiente de fora para dentro e venho. Agora em close-up, a gente percebe que os dentes realmente estavam volumosos, as ameias fechadas, tá? O dente está muito arredondado, ela se queixando disso, e os dentes ainda volumosos, e vejam que está tocando na parte seca do lábio, está com a conformação radial, o plano incisal é uma conformação radial, mas tocando no lábio. Então eu falei, olha, nós vamos ter que diminuir, vai melhorar seu conforto. E aí eu comecei, olha, eu selecionei para esse fim aqui uma ponta diamantada 3203, granulometria F, tá? Fina, e numa turbina de alta rotação eu comecei a trabalhar um incisivo central, área plana. Então eu vou na área plana primeiro. Tá? Isso eu ensino para os meus técnicos de bancada também. Eu que criei os processos da bancada, inclusive. Então, área plana, eu vou estabelecer a área plana, a área de espelho. Depois eu entro na área dinâmica. Eu encurtei os dentes, eu tirei volume, defini ângulos de transição, né? Aproximei um pouco mais os ângulos de transição, aumentando essas áreas de deflexão de luz, criei ângulos, ameias incisais mais abertas, para dar formas mais curvas, né? Isso dá mais feminilidade, sensualidade. E é isso que as mulheres que buscam, né, essa leveza de expressão, elas buscam isso, os caninos com forma mais curvas. Vejam que o da direita está um caninão apontando para fora, então isso passa força. Linhas retas passa em posição, comportamento forte. Ela não queria isso, tá? E aí eu fiz um lado e fui trabalhando e cheguei nessa situação dessa foto maior. Aí eu falei para ela, olha, você vai se levantar e vai se olhar no espelho. Aqui vai uma dica, tá? Eu não gosto de dar um espelhinho para minha paciente. Eu detesto isso. Porque quando você põe um espelhinho na mão do paciente, o paciente não deixa nem você trabalhar.
E outra coisa, ela vai olhar, ela vai ficar procurando defeitos. E quando você coloca ela, levanta da cadeira e se observe no espelho, ela vai ter a visão do convívio social. É isso que importa. Então é diferente. Depois ela se aproxima mais, mas tudo bem, ela já passou a primeira impressão. E essa primeira impressão que é uau, né? É isso que manda. Então fiz um lado, ela olhou, a hora que essa mulher olhou no espelho, ela caiu de joelhos e começou a chorar. Impressionante, sabe? Ela ficou super satisfeita. Falei, eu posso fazer do outro lado? Ela, na hora. E ficou muito feliz. Aí eu fiz a mesma coisa no lado. Então o que eu quero mostrar para vocês? Nós temos que ter essa base, esse fundamento, tá? Para conseguir fazer isso aqui, ó. Eu faço o provisório na mão, mas aqui foi feito no digital e eu fui colocado a toda a prova. Eu tinha que fazer alguma coisa. Ou então eu tinha que tirar tudo e falar para o laboratório: olha, reduza esses dentes mais 0,5, 0,7, diminua o volume. E mais uma vez eu vou testar. Sorte. Se eu tiver sorte e ela gostar, tudo bem. Aqui não. Eu fui fazendo, fui transformando com previsibilidade e cheguei no ponto X, onde eu consegui agradar. Agora, eu preciso perpetuar essa situação através de um molde ou através de um escaneamento, onde eu vou oferecer ao laboratório o quê? Um escaneamento ou um modelo de referência para nortear os trabalhos finais sobre os preparos, para que não tenhamos surpresas no final do tratamento. Entendeu? Isso é o que importa. Que você chegue no final, tire o provisório, coloca o trabalho definitivo e eles estão semelhantes, porém com muito mais beleza e mais arte. Então, é isso. Você não tem que ficar convencendo no final, isso é péssimo. Então, veja, aqui está um modelo escaneado, né, um modelo virtual do mockup customizado em boca, e nós precisamos de uma foto de face, depois eu falo sobre isso, e aí houve a sobreposição do modelo, do mockup, que é exatamente o que ela tem em boca, alinhamos os modelos e levamos o modelo dos preparos também, sobrepondo, e aí nós ficamos com o... Aí a gente clica num botãozinho, elimina o modelo de referência, fica com o modelo dos preparos, fica com o projeto. Então isso é fantástico. Aqui, ó, modelo dos preparos, tá? E aqui essa área que está delimitada em cinza, ela é a área que vai ser recoberta pela restauração. Tá? Então, nós precisamos ter margem bem marcadinhas e os términos bem afastados, para o técnico ir lá e delimitar certinho a sua peça ficar precisa. Aqui o trabalho final desenhado, tá? E então, olha, como resultado nós temos o modelo impresso embaixo, com o trabalho já fresado, já customizado, em bancada, com macro textura e maquiado, o trabalho pronto para ir à boca. E o modelo acima é o modelo virtual dentro de um software. Então as duas situações são extremamente semelhantes. E o de baixo um pouco mais customizado, mais trabalhado. Então, existe, pessoal, uma tolerância que nós temos que respeitar, uma tolerância de máquina de 0,2. Então as máquinas, nós temos que ter uma tolerância de perda de espessura que pode variar até 0,2 milímetros. Então, quando a gente quer uma faceta, um laminado de 0,4, 0,3 de espessura, tá? Que é o mínimo que eu recomendo, 0,3 é o mínimo, por conta da fragilidade dos materiais, nós temos que fazer a peça, o desenho, com a espessura de 0,7, 0,8, por quê? Pode ser que perca, não quer dizer que vai perder. E tem uma margem para o técnico dar uma trabalhada ali, tá? Um acabamento. Isso é interessante, certo? Então, não precisam ficar com tanto preciosismo ali no projeto. Olha essa meiazinha e tal. A gente faz super estimando um pouquinho para depois a gente enxugar e fazer o trabalho final. E aqui o resultado final, olha, como ficou. Ela ficou super satisfeita, super realizada, né? E assim ela retornou para o seu esposo e ambos ficaram felizes.